Graça e paz, querido. Tudo bem? É uma alegria poder estar aqui mais uma vez para compartilhar ao seu coração mais uma porção da palavra de Deus. Creio que Deus tem algo especial para a sua vida hoje, através de você estar assistindo esta mensagem. Queremos que o Espírito Santo de Deus fale profundamente ao seu coração. O tema daquilo que nós queremos, que eu desejo compartilhar com você hoje é recomeço e tem como base a história de Elimeleque, Noemi e os seus filhos Malom e Quilion. Essa história é uma história muito bonita, uma história dramática, marcada por dramas, por perdas, por recomeços, e creio que é um tema relevante para os dias que nós estamos vivendo. É importante que a gente entenda o seguinte: a vida é feita de constantes recomeços. Por força das circunstâncias, todos nós, em algum momento da vida, nós precisamos recomeçar alguma área da vida. Nossas vidas é marcada por situações de recomeço. Quantas pessoas estão tendo que recomeçar a vida por conta dessa pandemia, por conta das perdas que tiveram. Pessoas que precisam recomeçar a sua família, o seu casamento, pessoas que precisam recomeçar os seus negócios, pessoas que perderam os seus negócios, pessoas que precisam recomeçar até mesmo a sua vida ministerial. Pessoas estão precisando recomeçar. Muitas pessoas se veem forçadas a saírem da sua terra natal, para tentarem a vida em algum outro lugar. Muitas pessoas passam por isso. A minha família passou por isso. Há muitos anos atrás, os meus pais saíram do Nordeste, do Rio Grande do Norte, e vieram para o Rio de Janeiro para tentar a vida. Foi um tempo muito difícil, de muitas lutas e muitas dificuldades. Então, nós temos uma imensidade grande de pessoas que precisam recomeçar. E talvez você seja alguém que já passou por situações de recomeço e está precisando, mais uma vez, recomeçar a sua vida. Agora, é importante uma coisa, queridos, nós entendamos uma coisa: as decisões que nós tomamos hoje determinarão o nosso amanhã. Nós precisamos perceber e saber da parte de Deus se a decisão que estamos tomando, ela tem o apoio, tem o aval do próprio Deus, tem um direcionamento de Deus para aquilo que estamos decidindo. Vamos à história de Noemi, de Elimeleque. Elimeleque tomou a decisão de sair de Belém. Houve fome na terra de Belém, ou seja, uma terra, Belém significa casa do pão. Então, de repente, acabou o pão na casa do pão. Olha que coisa complicada. Casa do pão que não tem pão. É uma situação muito complicada. E quando acaba o pão na casa do pão, isso força a Elimeleque a tomar uma decisão de sair de Belém.
de sair da casa do pão. Para onde ele vai? Ele vai para os montes, para os campos, ou melhor, para os campos de Moabe. E ele não imaginava, às vezes a gente toma certas decisões e às vezes não imaginamos o que vai acontecer. O que vai acontecer a partir dessa decisão que tomamos? Às vezes nós não sabemos o que vai acontecer. Elimeleque não tinha ideia do que iria acontecer com a sua família ali em Moabe. Então ele decide ir para Moabe, né? Estavam ali peregrinando nos campos de Moabe. E de repente Elimeleque morre. Elimeleque morre, Noemi fica viúva. Então foi o primeiro drama que esta família enfrentou. E aí eles reuniram forças para continuar. Noemi ainda tinha os seus 2 filhos. Seus 2 filhos casam com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. E passam-se ali 10 anos e de repente morrem os 2 filhos de Noemi, Malom e Quilion. Vêm a falecer também. E aí a situação fica muito mais difícil, porque Noemi está ali com 2 noras, não tinham netos. Estavam ali as 2 noras e ela não tinha mais filhos e ela tinha que tomar uma decisão. Então ela resolve retornar para a casa do pão. Queridos, sabe, se a gente for fazer uma comparação dessa casa do pão com uma igreja, né? Então a gente poderia dizer o seguinte: o recomeço da nossa caminhada, o recomeço da nossa vida com Deus, ela passa pela decisão de voltar para a casa do pão. Voltar para a casa do pão, do lugar de onde nós não deveríamos ter saído. Então Noemi resolve voltar para Belém, resolve voltar para a casa do pão. E aí, num dado momento, ela chega para as suas noras e diz: olha, vocês voltem para o seu povo, voltem para os seus deuses, eu vou retornar para Belém. E aí a Orfa decide voltar para o seu povo, para os seus deuses, e Ruth decide voltar juntamente com Noemi para Belém. Ela resolve ir para Belém com a Noemi, e ela faz uma das declarações mais lindas da Bíblia, porque ela diz: onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Quando Ruth faz essa declaração, ela está renunciando à maldição, ela está renunciando os seus ídolos, seus deuses, e ela está aceitando o rei de Israel, ou seja, ela está deixando de lado a maldição e está aceitando a bênção. Ela está aceitando sobre sua vida a graça de Deus, ela está entregando a sua vida, o seu futuro nas mãos de Deus. Então é importante que a gente entenda o seguinte: não basta
recomeçar. É preciso recomeçar com Deus, com a presença de Deus na nossa vida. Orfa recomeçou, mas recomeçou voltando para o seu povo e para os seus deuses. Ruth resolveu recomeçar, mas ela resolveu recomeçar, entregando a sua vida, o seu futuro nas mãos de Deus, nas mãos de Deus. E isso é muito interessante, essa história é muito interessante, porque Ruth volta com Noemi para Belém. E aí, o que acontece? A sua sorte é mudada, a sua vida é mudada, porque ali em Belém, ela conhece um homem abençoado, chamado Boaz. Boaz se casa com Ruth. Ruth, ela tem um filho chamado Obed, que significa adorador de Deus. Deixa eu te contar uma coisa sobre o povo moabita. O povo moabita foi formado a partir de um incesto, a partir de um relacionamento da filha primogênita de Ló com o próprio pai. Ela embriagou o pai combinou com a sua irmã, embriagou o seu pai com a intenção de suscitar descendência ao seu pai, e as duas deitaram com o pai e engravidaram do pai. Dos descendentes dessa primogênita surgiu os moabitas. Os moabitas eram um povo amaldiçoado, era um povo idólatra. Era um povo que adorava um deus chamado Camós. Camós era um deus, o nome Camós significa destruidor. E ele era um deus que requeria sacrifícios humanos. Então esse era o deus principal adorado pelos moabitas. Mas o que Ruth fez? Quando ela decide voltar com Noemi, ela renunciou a Camós, ela renunciou a bênção, ou renunciou a maldição, renunciou a maldição e aceitou a bênção e aceitou a graça de Deus sobre a sua vida. E aí ela casa com Boaz e tem um filho chamado Obed, que significa adorador de Deus. Vejam que a primeira geração da Ruth é abençoada a partir da sua decisão de recomeçar a sua vida com Deus, porque a presença de Deus faz toda a diferença, queridos, na nossa vida. Nesse recomeço, nós precisamos, talvez eu esteja falando com diversas pessoas que precisam recomeçar, pessoas que estão desanimadas, que não sabem o que fazer, que não estão encontrando forças para recomeçar. Mas eu quero dizer para você, com a ajuda de Deus, você pode recomeçar, meu querido. Você pode se levantar, se erguer novamente, porque Deus vai te ajudar. A presença de Deus faz toda a diferença nesse recomeço. Então Ruth tem esse filho chamado Obed. Quando Obed cresce e casa, ele tem um filho chamado Jessé, que significa rico. A segunda geração da família de Ruth é abençoada por Deus, porque ela resolveu recomeçar com Deus. A segunda geração foi abençoada.
E aí Jessé cresce, casa e tem um filho chamado Davi, que significa amado. E aí algo maravilhoso aconteceu na vida de Ruth. Ela recebeu o privilégio de fazer parte da genealogia de Jesus. Se você ler o capítulo 1 de Mateus, você vai ver ali o nome de Ruth. Ela entrou na genealogia de Jesus por causa da decisão que ela tomou de recomeçar a sua vida, não com Camós, não com os seus deuses, mas resolveu recomeçar a sua vida com Deus. Meu querido, em nome de Jesus, se você está precisando recomeçar, quem sabe recomeçar a sua vida espiritual, quem sabe você tenha se afastado dos caminhos do Senhor por conta das circunstâncias que você enfrentou, por conta das decepções, por conta das situações de perda que você teve, mas Deus nos manda aqui, envia esse vídeo, esta mensagem para você, para que você recomece a sua vida, para que você recomece a sua caminhada com Ele, no relacionamento com Ele. Sabe, deixa eu contar para você uma experiência que eu tive agora, há pouco tempo. Eu tinha uma família muito abençoada, numa igreja onde eu fui pastor. Esses irmãos eram irmãos atuantes, irmãos que faziam parte do conselho de missões, eram irmãos abençoados, atuantes. Seus filhos também faziam parte da nossa igreja, estavam envolvidos com trabalho, com crianças, enfim, era uma família abençoada. O chefe da família, o nome dele, irmão João. O irmão João era da Marinha, ele foi da Marinha, ele era cozinheiro da Marinha, já tinha cozinhado até mesmo para o presidente da República. E aí o irmão João se aposentou, os anos se passaram e ele resolveu voltar, morar em Brasília. Ele foi para Brasília e ali em Brasília ele esteve envolvido em viagens missionárias. Então era um irmão realmente abençoadíssimo. E aí um dia esse irmão resolve fazer algum serviço na sua casa e subiu numa escada alta. E ali naquela escada ele sofre uma queda e ele bate com a sua cabeça. E aí ele é internado em estado grave e ali trava-se uma batalha entre a vida e a morte. O irmão estava ali numa situação extremamente delicada. A família apreensiva, os filhos apreensivos, todo mundo preocupado, a gente intercedendo por ele. E aí, no meio desta luta, no meio desta batalha, ele tinha tido uma melhora, e aí eles estavam preparando um home care, estavam preparando ali um home care para poder cuidar dele em casa. E aí, queridos, de repente, 2 filhos deste casal, irmão João e irmã Helenice, eles pegam a Covid-19 e os 2 são entubados. E os 2 vieram a falecer. Os 2 filhos faleceram. E aí ela ainda recebe uma ligação
do hospital, essa ligação do hospital, onde os médicos estavam pedindo autorização para desligar os aparelhos, dizendo que não tinha mais jeito. Queridos, que situação difícil. Quando eu liguei para essa irmã, eu confesso a você que eu não sabia nem o que eu ia dizer para ela, imaginando a dor que ela estava sentindo por causa dessas perdas, como ela iria reunir forças para continuar, para recomeçar. E aí, quando eu ligo para essa irmã, eu percebo que Deus a havia revestido de uma força sobrenatural, porque, querido, só Deus. Imagina você perder 2 filhos e estar na iminência de perder o marido. Que situação, queridos! Como você superar uma situação dessa? E aí eu percebi que a irmã estava revestida de uma força, e exatamente essa história de Noemi, história de Elimeleque e Noemi, é que veio a trazer um fortalecimento para ela. E o interessante é que também, como no caso de Noemi, uma das noras resolveu ficar com ela. E aí, por telefone, eu disse a ela, então, ela é a sua Ruth, né? Ela é a sua Ruth, aquela que volta com você, aquela que fica com você. Porque a menina disse a mesma coisa: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Meu querido, eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei quais as lutas que você tem enfrentado. Eu não sei se você é alguém que está precisando recomeçar. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, recomece sim, mas recomece com Deus. Recomece com a ajuda de Deus. Ele é o único que pode te dar forças, é o único que pode te sustentar para que você consiga superar as adversidades, para que você consiga enfrentar as situações de perda e levantar novamente e continuar a sua caminhada debaixo da bênção, debaixo do amor e da graça de Deus. Em nome de Jesus, eu queria deixar essa palavra com você. Que Deus fortaleça o seu coração, você seja ricamente abençoado. Deixa eu orar por você em nome de Jesus. Querido Deus, eu quero entregar esta vida que está ouvindo esta palavra. Meu Deus, no nome de Jesus, talvez uma pessoa que esteja triste, alguém que esteja convivendo com situações de perda na sua vida, situações adversas. Quantos perderam os seus negócios, quantos perderam seus entes queridos, quantos maridos perderam as suas esposas, quantas esposas perderam os seus maridos, quantos pais perderam os seus filhos, estão precisando, Senhor, de forças para recomeçar. No nome de Jesus, talvez alguém que tenha perdido o ministério, quem sabe por conta de um pecado, quem sabe por conta de uma decepção que teve, perderam o seu ministério. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda os teus filhos a recomeçarem. Não os deixa, Senhor, não os deixe desistir, mas que eles continuem, ó Deus,
caminhando, olhando para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, abençoa cada uma destas vidas com toda sorte de bênçãos. Muda a sorte dos teus filhos, assim como o Senhor mudou a sorte de Noemi e de Ruth, que o Senhor mude, ó Deus, a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Muito obrigado por esses momentos. Abençoa cada um que está ouvindo esta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, se você foi abençoado com essa palavra, compartilhe com alguém, mande para alguém que esteja precisando, mande para alguém que esteja precisando recomeçar a sua vida, em nome de Jesus. Que essas vidas sejam abençoadas, erguidas, quem sabe, através desta simples mensagem, essas pessoas possam recobrar o ânimo e se erguer novamente para a glória do Senhor. Amém, querido? Em nome de Jesus, Deus te abençoe, graça e paz.